produtor, o que seja. E essas coisas também valem mesmo para os animais, porque devido ao desconforto térmico, esses animais também sofrem. Pode ser que eles não possam procriar, né? E então, basicamente é isso. Aí a gente vai lá, presta esse serviço e a gente vai analisando, né? No caso a tua faculdade, ela a UFPA, ela dá um direcionamento para esse formado em meteorologia, por exemplo. Quando você sai, acho que você já está perto de concluir, né? Sim. Você já tem, tipo assim, o mercado de meteorologia no estado do Pará ou no contexto amazônico. É um mercado aquecido, é um mercado que tende a se desenvolver ou ainda não é desenvolvido. A gente pode ter a gente pode ter tudo para dar certo, mas ainda não deu certo, né? No caso, é a mesma coisa da ciência da religião. Tipo, porque a gente tá aqui pensando aqui, quando o Jonas falou que ia ser um meteorologista, né? A gente fica até pensando, né, do que perguntar. E aí na nossa cabeça só vem a questão da previsão do tempo. Se o cara vai trabalhar ou não no jornal. Assim. Isso. Ou o cara só vai dar... Ou também tem a questão da meteorologia só fornecer os dados, só fornecer né? os dados, só fornecer os dados, não apresentar os dados, só fornecer, né? O INPE, né? É o INPE? Aqui no Brasil, tem né? alguns outros órgãos nacionais. Mas, por exemplo, na previsão do tempo, um repórter pode vir até a mim, mandar um e-mail, etc. Ele quer saber isso, aquilo, quanto choveu num determinado lugar, qual é a previsão do tempo pro final de semana que tem um feriadão. E aí eu vou atrás dos dados, arrumo tudinho pra ele. Se ele quiser, eu posso explicar pra ele porque no Brasil o meteorologista, só o jornalista tem direito de imagem. Por isso que você não vê meteorologista apresentando as coisas nos jornais. É verdade, né? Porque no caso a Maju, ela vem ser jornalista, né? Ela não vem ser meteorologista, né? Ela é jornalista. Ela é jornalista que apresenta dados meteorológicos, né? Isso. Então a imprensa vem com uma demanda e se a gente tiver disponível, claro, a gente presta esse serviço. E sobre o mercado de emprego aqui na região, geralmente as pessoas mais experientes, elas indicam a gente fazer um mestrado. Pelo menos um mestrado. Pesquisa, né? Trabalhar com pesquisa. Fazer um mestrado, que seja aqui ou em outro lugar. Eles incentivam a isso, mas... Mercado de trabalho é difícil aqui. Porque a maioria é concurso, né? No caso é ligado a instituições, né? O meteorologista... Mas, por exemplo, se você quiser abrir, por exemplo, uma empresa hoje, independente do local, seja aqui no Pará ou fora do estado, tem essa possibilidade? Tem um custo-benefício? Tem um retorno? Tem, sim. Tem a possibilidade, porém, pelo que eu vejo, é que tem mais empresas assim de consultoria. Então a gente é contratada para fazer esse serviço. Não basicamente trabalhar com previsão do tempo, mas trabalhar com outros ramos da meteorologia? Basicamente tem previsão do tempo, né, que é a mais conhecida. Sim. A gente pode trabalhar com a climatologia, que é com essa ferramenta que a gente tem um conhecimento das variáveis, como elas se comportam durante o ano, os anos, pela década. E aí sempre vai depender do serviço que solicitarem para nós. Como a gente está aqui na região amazônica, onde tem bastante plantio e animais, geralmente a gente presta serviços mais de agrometeorologia, creio eu, né? Não é uma certeza. Entendi. Mas tem outras áreas. Eu posso, por exemplo, a programação é uma coisa que atualmente eu creio que todo estudante de meteorologista devia se interessar e começar a estudar programação, porque é bastante importante, porque na parte bruta do nosso trabalho, onde a gente coleta dados e tem que tratar eles, geralmente é pelo Excel, em vez da gente ter todo esse trabalhão, a gente podia criar um script para fazer todo esse trabalho pela gente. E a gente ganha tempo e é o que um profissional deve ter, tempo. Ele tem que poupar o tempo dele para ele ser mais produtivo no serviço dele. Aí já teria uma ligação de áreas, né? Teria um cruzamento de áreas, porque já eu pegava a galera do TI, né? Para poder desenvolver
esse sistema, esses né? sistemas, o né? software, O software. Outro ponto, né? Quando eu estava estudando, é justamente essa questão do avanço da informática, da tecnologia, justamente para a meteorologia, né? No caso, conforme foi se desenvolvendo a questão de tecnologia no modo geral, a meteorologia também ela foi tipo assim, avançando ainda mais, né? No caso, com questão de computadores, radares, drones, né? Sim. Vocês estão até ligados com aquele... A gente não tem um satélite natural que passa por cima da Amazônia? Se eu não me engano, o INPE lançou esse ano, um foguete, né? É um satélite de baixa órbita, o Amazônia 1, se eu não me engano. Isso. Só que ele é mais para verificação de queimadas, desmatamento, monitoramento da Amazônia em si, não é bem para nós, meteorologistas. Sim. Inclusive o INPE tem o CEPETEC, que é o Centro de Previsão Nacional, que é um dos órgãos do Brasil que trabalha com previsão do tempo, previsão numérica, que gera boletins climáticos, etc. E também tem o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Instituto, né? E tem o próprio CISIMPAN. Eu creio que esses três são os principais. No caso é uma da esfera estadual, uma esfera federal, seria? A nível federal, estadual? O IMET e o CEPETEC são nacionais. O CISIMPAN atua apenas na Amazônia Legal. Na Amazônia Legal. Entendi. Aí no caso o CISIMPAN ele conta com a ajuda dos outros países que integram a Amazônia só na parte do Brasil? Não, é a Amazônia Legal. A Amazônia brasileira. Brasileira, né? Entendi. E assim, tem a integração de todos esses órgãos. Eu particularmente não sei como funciona bem, mas com certeza tem a cooperação de um com o outro. Sim. Porque não dá pra ficar... Por exemplo, o meteorologista em si, ele não pode fazer tudo sozinho. Com certeza. Ele tem que consultar outros meteorologistas até eles entrarem num consenso para mandar a previsão, por exemplo. É porque no caso, por exemplo, o meteorologista ele deve trabalhar posso estar equivocado, mas ele deve captar ele deve colher as informações, né? Ele interpretar, trata aquelas informações, né? No caso, até mesmo pode ser um ponto de vista, pode ter vários pontos de vista acerca daquela informação, né? No caso, a gente acredita que pode estar acontecendo isso, mas para outro grupo, não, está acontecendo isso aqui. Sim, às vezes as duas coisas vão acontecer, né? Isso, ou às vezes as duas coisas vão acontecer, ou por exemplo, são dois pontos de vista, no caso, né? Sim. É bom a gente ter esses pontos de vista. Mas assim, a coleta de dados é feito pelos... Tem vários tipos. Tem as estações meteorológicas, que são terrestres, e também tem as que estão embarcadas no oceano, no mar. Lá nessas estações tem as terrestres, geralmente mais conhecidas são a do IMET, né? Tem estação convencional que a gente chama, que é aquela mais antiga, e atualmente também tem as automáticas. Mas todas elas coletam dados para os fins meteorológicos, né? Como temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade do ar. Sim. E esses dados são colhidos e são tratados, são enviados para centros de tratamento. Porque esses dados vêm brutos, geralmente eles têm que ser filtrados para nós. Também tem outra situação que é a radiosondagem da atmosfera, porque como eu lhe falei, a gente atua mexe aqui com a troposfera, né? Aí ela é lançada por um balão e essa radiosonda fica pendurada nela. E ela vai subindo e coletando os dados em diferentes níveis da atmosfera. Das mesmas variáveis. E sabe quem fazia isso? O padre. Pesado. Ele foi coletar os dados pra ele e sumiu. Por isso que a gente manda a radiosonda. A gente não faz que a gente não pode mais mandar o humano, né? A gente não faz que nem o Vaticano que manda padre. O pessoal do IPESAB, ele manda só... a gente não vai... A gente não vai perder. A gente não vai perder. O padre foi coletar, sumiu.
Eles têm uma coisa em comum, porque... Pesquisa de campo. Eles têm uma coisa em comum, porque essa radiosonda, geralmente ela se perde, ela não é recuperada. Olha aí. Tá aí, olha. É o padre, mano. Se perdeu. Meu Deus do céu.